Revelado. O incrível desperdício de uma menina órfã que clamou por pai até o Natal. Ana, com seus 12 anos, sentia o peso do abandono em cada canto do abrigo frio, onde as risadas das outras crianças eram ecos distantes da felicidade que tanto desejava. Desde que perdeu seus pais em um acidente trágico, a menina se tornara uma sombra de si mesma, uma artista invisível que rabiscava seus sonhos em papéis amarelados. Ao olhar para as luzes brilhantes que adornavam a pequena cidade do interior, seu coração se enchia de uma dor aguda e esperanças esmagadas. O Natal, que deveria ser um tempo de celebração, para Ana era um lembrete doloroso da família que nunca mais teria. Apesar da distância, sua avó tentava manter um laço de amor através de cartas repletas de histórias e pequenos desenhos que reanimavam lembranças de dias felizes. "Estarei com você em breve", dizia uma carta, mas Ana sentia que essas palavras eram como estrelas distantes, lindas mas inalcançáveis. Enquanto adultos decoravam as ruas, Ana se sentia como uma espectadora em um mundo que não pertencia a ela. O abrigo parecia uma fortaleza contra o calor do envolvimento humano. Ela desenhava retratos de pessoas que admirava, especialmente sua cuidadora Ana Clara, que tentava, com poucos recursos, encher o abrigo de alegria. Foi em um desses momentos solitários, envolta na solidão de suas memórias e arte, que Ana decidiu criar uma pintura especial para o Natal. Um pai amoroso, de braços abertos, acolhendo-a. Com cada pincelada, ela queria transformar sua dor em cores vibrantes, esperança pulsante em meio à tristeza. Seria essa a sua forma de clamar por um lar? Quando um evento natalino surgiu na cidade, onde artistas locais exibiam seus trabalhos e a neve caía delicadamente fora do abrigo, ela tomou coragem. Seria sua chance. Com suas mãos tremendo, Ana segurou sua pintura e caminhou até o local onde a vida parecia vibrar em harmonia. Enquanto as crianças riam e corriam, ela se sentia ainda mais invisível, cercada por um mundo que não havia. Todos estavam ocupados demais rindo, abraçando e celebrando, uma agonia que pulsava em cada fibra do seu ser. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No entanto, um homem que estava por ali começou a observar atentamente não apenas a pintura, mas também a expressão solene de Ana. O sorriso que ele deixou escapar e as palavras "não desista" reverberaram na mente da menina com uma força insuspeitada. Era um momento pequeno, mas cheio de significado. E então, o inesperado acontece. Ele se aproxima e revela um segredo que pode mudar tudo. Ao contar uma história que entrelaça seus destinos, Ana se vê diante de uma encruzilhada emocional. Agora, com os olhos brilhando e a esperança renascendo em seu peito, Ana percebe que talvez, apenas talvez, o Natal não traga apenas dor, mas também a possibilidade de um novo começo. O que será que esse homem tem a dizer? Ana sentiu seu coração acelerar quando o homem se aproximou. Ele tinha um olhar terno, como se enxergasse em sua alma um desejo profundo de pertencimento. Com um gesto suave, ele indicou a pintura que ela segurava com tanta apreensão. "Essa obra é sua?" perguntou, a voz envolta em gentileza. "Sim", respondeu Ana hesitante. É um sonho que ainda quero realizar." As palavras saíram baixas, quase um sussurro, mas ao mesmo tempo carregavam uma carga que ela nunca havia compartilhado. O homem analisou a pintura um pouco mais. "Eu vejo muito mais do que simplesmente uma ilustração. Eu vejo uma história." Ele sorriu, e para Ana, aquele sorriso foi como um raio de sol em um dia nublado. "Você realmente acha?" perguntou ela, os olhos brilhando com uma mistura de dúvida e esperança. "Eu só queria um pai." Ele assentiu lentamente. "Sabe, eu também perdi meu pai quando era jovem.
O Natal era um momento difícil para mim, mas um dia encontrei uma forma de dar sentido a tudo isso. A arte me salvou. Ana sentiu o peso das palavras dele. Ele falava de maneira tão sincera, como se tivesse vivido exatamente o que ela estava passando. Você não precisa se esconder nas sombras. Sua arte pode tocar o coração de outras pessoas, assim como a sua história tocou o meu. Ele se inclinou quase em um gesto conspiratório. E tenho uma ideia. Que tal se nós fizermos uma exposição juntos? Posso te ajudar a mostrar suas obras. Muitas pessoas adorariam conhecer a sua história. Os olhos de Ana se alargaram com a possibilidade. Seria essa uma porta se abrindo para algo novo? Um mundo onde ela poderia ser vista? O medo e a excitação dançavam em seu peito. Eu não sei. Será que as pessoas se importam? Perguntou, sua voz trêmula. Claro, elas se importam. Todo mundo tem algo a oferecer, uma história para contar. A sua é única e merece ser ouvida. O entusiasmo do homem era contagiante. Ele se apresentou como Lucas, alguém que, assim como ela, era apaixonado por arte. A conexão que se formou entre eles parecia mágica. Ana sentiu como se, por um breve momento, as barreiras que a cercavam estavam se desfazendo. Só me prometa uma coisa, ele disse com um olhar sério. Se você tiver dúvidas, mesmo quando os dias se tornarem sombrios, lembre-se, a arte é uma ponte, e eu estarei aqui para te apoiar. Não se esqueça do que você é capaz. Eu prometo, sussurrou Ana. O coração bate forte. Mesmo com o medo do desconhecido, uma onda de coragem começava a borbulhar dentro dela. Após aquela conversa, Ana caminhou de volta para o abrigo com um novo fôlego. As luzes do Natal, antes tão opressivas, agora dançavam em seu olhar, transbordando a esperança que parecia perdida. Mas havia uma nuvem pairando em sua mente. O que Lucas realmente sabia sobre a dor da perda? Ele havia mencionado seu pai. Será que ele também entendia o que significava estar sozinha em um mundo que desacredita na família? A incerteza a perseguia, como uma sombra insistente. E enquanto ela olhava pela janela do abrigo, observando as luzes como se fossem estrelas, uma pergunta ecoava em sua mente. E se essa nova jornada a levasse a descobrir não só a sua arte, mas também segredos sobre seu próprio passado que mudariam tudo? O Natal prometia mais do que ela havia sonhado. Era hora de explorar. A história de Ana estava apenas começando. Ana acordou na manhã seguinte, com um misto de nervosismo e expectativa. O dia tinha um sabor diferente, como se a brisa fresca pela janela trouxesse consigo promessas de mudanças. Ela sentou na beira da cama e olhou para a pintura que havia deixado apoiada na parede, refletindo as luzes do sol que entravam. Era como se o quadro estivesse pulsando, ansioso por ser exibido, por contar sua história. Com o coração acelerado, decidiu que precisava enfrentar as suas incertezas. A exposição proposta por Lucas começava a tomar forma em sua mente. Seria uma chance para entrar em cena, mostrar sua visão de mundo e preparar-se para o que quer que viesse. Assim que chegou ao refeitório do abrigo, encontrou Lucas já aguardando por ela. Seus olhos brilhavam como se tivessem planos a compartilhar, e isso revigorava Ana. Segurando uma caneca de café fumegante, ele convidou-a a se sentar e, antes que pudesse recusar, a envolveu em conversas sobre arte e suas experiências com pincéis e tintas. Para mim, a arte é sobre liberdade, disse Lucas, movendo as mãos com entusiasmo. Ela quebra as correntes. Você precisa usar essa liberdade que está dentro de você. Sabe, a primeira vez que expus minhas obras tremi de medo, mas assim que vi as pessoas se emocionando, percebi que estava no caminho certo. Ana escutava cada palavra dele, sentindo-se cada vez mais envolvida. E se ninguém gostar do que eu fizer? Sua pergunta saiu baixa, quase envergonhada, mas cheia de angústia. Lucas sorriu, um sorriso que transmitia não apenas conforto, mas entendimento. Não se preocupe. O importante é você se sentir bem com a sua expressão. O resto virá. E mesmo que houver quem não entenda, outros se identificarão com você. Aquelas palavras soaram como um mantra que ela queria guardar no coração. Quando se levantaram,
decidiram irmos ao ateliê de Lucas, um lugar onde ele criava suas obras e que prometia ser mais do que um espaço de trabalho. Era um templo da liberdade que a arte proporcionava. Ao chegar, Ana ficou impressionada com a atmosfera. As paredes estavam cobertas de pinturas vibrantes e obras que pareciam contar histórias em cada canto. O ar pulsava com a energia criativa e, ao mesmo tempo, um silêncio profundo reinava ali, como um respeito pelo processo artístico. Aqui você pode ser quem quiser, Lucas disse, observando sua reação. Deixe suas emoções fluírem. O que você sente é o que mais importa. Ana respirou fundo e começou a explorar o espaço, tocando as telas, sentindo as texturas das tintas ainda úmidas. Enquanto caminhava, ela começou a visualizar a maneira como queria contar sua própria história. Um misto de coragem e vulnerabilidade surgia dentro dela. Mas naquele instante, algo a fez parar. No fundo de uma estante, um objeto familiar chamou sua atenção. Era um velho caderno de esboços, coberto de poeira, mas que parecia carregado de memórias. Ana segurou-o com força e sua mente começou a funcionar. O que havia neste caderno? Com o coração acelerado, ela se virou para Lucas e um novo nervosismo tomou conta dela. Posso olhar isso? Claro! Ele sorriu, mas havia algo em seu olhar que parecia entender que aquela descoberta poderia ser mais do que um simples objeto. Poderia ser uma chave para o passado de Ana. Enquanto ela abria o caderno, seu coração pulava no peito. O que ela encontraria nas páginas amareladas? Seria a ponte que a levaria a respostas que ela tanto buscava? Ana fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e virou a primeira página, pronta para o que quer que viesse. As páginas do caderno pareciam ter uma vida própria. Ana hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Ao abrir a primeira página, uma onda de lembranças a invadiu. Os traços delicados e desordenados mostravam a evolução de sua infância artística. Cada esboço era como um fragmento de sua alma. Desenhos de flores, casas e rostos conhecidos surgiam lentamente diante dela, mas era uma ilustração em particular que a fez parar. Era um retrato de uma menina. Os olhos grandes e brilhantes daquela criança pareciam vivos, cheios de sonhos e esperança. Ana reconheceu o sorriso daquela menina. Era ela mesma, mas com uma diferença. Havia um pai ao seu lado. O homem parecia gentil, com uma expressão afetuosa, como se ele quisesse protegê-la de todo o mal do mundo. Uma dor profunda se formou no peito de Ana. Lembranças de momentos felizes misturaram-se com a realidade de sua perda. Um nó se formou na garganta enquanto ela deslizou os dedos sobre a ilustração. Um desejo ardente de entender o que havia acontecido com aquele homem. Quem era ele? A pergunta ecoava em sua mente. Será que ele tinha sido para sempre? Lucas observava, perceptivo ao tumulto que se desenrolava dentro de Ana. Se precisar falar, estou aqui, ele disse com gentileza. Ela balançou a cabeça, incapaz de encontrar as palavras. O que teria para dizer? As memórias eram como mistérios que ela não sabia como desvendar. O medo dos sentimentos a paralisava, mas, por outro lado, uma chama de determinação começava a queimar. Era hora de encarar quem era e de onde vinha. Virou mais páginas do caderno, e desenhos de momentos significativos fluíram, como as anotações de um diário. Um desenho da escola, onde a menina de cabelos bagunçados estava cercada por colegas, outro do dia do Natal, quando seus olhos brilharam ao abrir os presentes. Mas logo aqueles desenhos foram substituídos por páginas em branco, um vazio que a levou a pensar no que poderia ter sido. Às vezes, o que está em branco fala muito mais do que o que vemos, disse Lucas, quebrando o silêncio. Não tenha medo do que está por vir. As lágrimas são parte do processo de cura. Ana olhou para ele, e pela primeira vez, um sorriso tímido surgiu em seu rosto. Você pode ter razão. Às vezes sinto que estou escrevendo uma nova história em cada tela. E essa história é sua, é única e merece ser contada. Lucas respondeu, encorajando-a a continuar explorando aquele espaço. O ar parecia mais claro enquanto Ana olhava para o caderno, com a certeza de que cada página em branco
poderia se tornar uma nova chance de criar, de se libertar das amarras que aprendiam ao passado. Seu coração pulsava forte, e enquanto se preparava para fazer um esboço, algo dentro dela começou a florescer. Mas quando estava prestes a começar, ela viu algo nas páginas finais do caderno que a fez congelar. Uma fotografia pequena e desgastada caiu de entre as páginas. Ana pegou-a cuidadosamente e, ao olhar a imagem, seu coração disparou. Aquela mulher, ao fundo, parecia um sussurro de seus sonhos. Era uma mulher com olhos que lembravam os seus. Ana encarou Lucas. E se ela for? A frase ficou solta no ar, criando um suspense carregado de expectativas. O que ela havia descoberto poderia mudar tudo. O que mais o caderno guardava, e qual seria o próximo passo na jornada de autodescoberta que ela estava prestes a embarcar. O silêncio se instalou entre eles, como se o ar estivesse carregado de promessas não ditas. Ana segurou a fotografia com ambas as mãos, quase como um tesouro recém-descoberto. A imagem trazia a mulher que poderia ser sua mãe, mas o rosto era apenas um borrão de memória, perdido em fragmentos que sua mente tentava montar. Você não precisa descobrir tudo sozinha. Lucas interrompeu seus pensamentos. Se essa mulher é importante, talvez valha a pena procurar. Mas e se eu me decepcionar? E se não for quem eu imagino? O receio fez a voz de Ana vacilar. Cada pergunta que surgia era como uma barreira a mais no caminho que queria seguir. Às vezes, podemos ficar paralisados pelo medo de descobrir a verdade. Mas, e se a verdade for melhor do que você espera? Lucas disse, olhando profundamente nos olhos dela, como se tentasse transmitir força. Às vezes, a resposta que buscamos está mais próxima do que pensamos. Ana respirou fundo, sentindo a pressão nos ombros. Um impulso estranho a levava a acreditar que aquela mulher tinha uma conexão direta com o que estava vivendo. A ideia de descobrir mais a atraía, mas o medo de reviver a dor da perda também a segurava. Com hesitação, ela afastou os pensamentos e olhou novamente para a fotografia. Se eu fizer isso, não posso voltar. Não quero um futuro cheio de "e se". Preciso saber. Lucas sorriu. Um sorriso que fez o coração de Ana acelerar. Era um apoio que ela não sabia que precisava. Então vamos juntos. Eu estarei ao seu lado. Os olhos de Ana brilharam com uma mistura de alívio e expectativa. Olhando para o caderno, viu um novo potencial emergir das páginas em branco. Suas mãos começaram a tremer de emoção. Uma nova história aguardava para ser contada. Uma que poderia finalmente dar voz à menina que ela havia sido e à mulher que estava se tornando. Com um gesto decidido, começou a rabiscar com o lápis, um esboço de um novo mundo a surgir. Ouvindo o som do grafite contra o papel, ela fez uma pausa. O caderno estava repleto de lembranças, mas também de espaços para novas criações. Era como um canvas esperando por uma pintura vibrante. E mesmo que o passado fosse doloroso, ela sentia uma nova força pulsar dentro dela, um chamado para enfrentar o que estava por vir. Você sempre teve talento, Lucas comentou, os olhos grudados nos rabiscos que surgiam. Essa paixão é a sua identidade. Não tenha medo disso. Ana sorriu encorajada, embora a ansiedade permanecesse. Cada traço a aproximava daquela mulher misteriosa, e a ideia de encontrá-la a fascinava. Mas quanto mais ela desenhava, mais um novo questionamento surgia. Onde ela estará agora? O que aconteceu com ela? A fotografia à sua frente pareceu brilhar com uma luz própria, e Ana sabia que aquela imagem era mais do que uma simples recordação. Era a chave para um passado que ela estava prestes a descobrir. Então uma ideia a atingiu como um relâmpago. E se eu conseguir encontrar mais informações sobre ela, talvez minha avó, se estiver viva, posso perguntar. O pensamento a deixou em um estado de nervosismo e entusiasmo. O caderno virou um livro das possibilidades, e a busca por respostas tinha acabado de começar. Vamos fazer isso agora, decidiu Ana, a determinação crescendo dentro dela. Eu vou ajudar. Lucas respondeu com um brilho nos olhos, mas a pergunta ainda pairava no ar. Será que o que ela descobriria mudaria a maneira como ela se via para sempre?
Ana sentiu o coração acelerar novamente, impulsionando-se enquanto a aventura tomava forma. O que mais o caderno ainda guardava? E a jornada para encontrar sua história estava apenas começando, cheia de promessas e incertezas. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando o quarto de Ana com um tom suave. Ela olhou para o caderno, que agora parecia pulsar com cada ideia que começava a se formar. Era como se as páginas estivessem vivas, prontas para contar uma história que já havia começado, mas que ela ainda não conhecia por completo. Com um suspiro profundo, Ana decidiu que não poderia mais adiar sua busca. Vamos primeiro à casa de vovó, sugeriu Ana, a voz embargada pela mistura de emoção e nervosismo. Tem certeza? Lucas perguntou inquieto diante da perspectiva de abrir velhas feridas. Ele sabia que a relação de Ana com a avó era complicada e que cada visita trazia à tona memórias que poderiam ser dolorosas. Eu preciso disso. Hoje eu me sinto pronta, respondeu ela com firmeza, embora o tremor em suas mãos entregasse um pouco da sua apreensão. Assim, os dois se dirigiram à casa onde Ana passara a maior parte da infância. O caminho parecia mais longo do que o habitual, como se cada passo a levasse a um passado que ela tentava esquecer. Ana recordou risadas compartilhadas e silêncios pesados que tornavam o ambiente tão instável. Chegaram ao portão que rangia sob o peso de suas lembranças. Sabe, a sua avó pode ter suas próprias histórias para contar. Às vezes é só um olhar diferente que nos ajuda a entender o que aconteceu, Lucas disse, tentando encorajar Ana. Ela concordou, mas uma tempestade de sentimentos se formava dentro dela. Medo, esperança e uma chama de raiva que ela não conseguia ignorar. Como seria ouvir a voz da mulher que parecia ter fugido de sua vida? Ana subiu os degraus e hesitou antes de tocar a campainha. O som ecoou pela casa, anunciando sua presença. O barulho abafado de uma cadeira arrastando no interior a deixou ainda mais nervosa. Uma fração de segundo depois, a porta se abriu, revelando a avó com um olhar carregado de surpresa. Ana! A voz da mulher veio acompanhada de um brilho de reconhecimento e confusão. Ela parecia mais velha, com os cabelos brancos acariciando suavemente seu rosto marcado pelo tempo. Oi, vovó! Ana murmurou, sentindo uma mistura de saudade e receio. Você cresceu, a avó respondeu, tentando conter a emoção, os olhos brilhando de um jeito que fez o coração de Ana apertar. O que você está fazendo aqui? Eu preciso conversar. É sobre a nossa família, Ana disse, a voz tremendo. A avó hesitou, como se o próprio ar entre elas fizesse alarde. Sobre o que, querida? Ana sentiu que aquele era o momento decisivo. A história, desenrolando-se à sua frente, exigia coragem e força. É sobre a foto e a mulher que está na imagem, disse ela por fim, a adrenalina pulsando em suas veias. O semblante da avó mudou rapidamente, carregando uma expressão que Ana não conseguia decifrar. Era como se ela tivesse acabado de lembrar de algo que estava enterrado bem fundo. Você não deveria mexer em coisas do passado, a avó respondeu, a voz agora frágil, mas a chama de proteção ardia em seus olhos. Mas eu preciso saber, quem era aquele mulher? Por que você nunca falou sobre ela? Ana disparou, a urgência transparecendo em suas palavras. Havia uma intensidade palpável no ar, um silêncio que gritou mais alto do que qualquer palavra poderia. A avó parecia distante, como se navegasse em um mar de lembranças profundas e dolorosas. É perigoso cavar tão fundo, ela finalmente disse, a voz tremendo. Ana se sentiu mais determinada do que nunca. Perigoso ou não, eu preciso de respostas. É a única maneira de entender quem eu sou. Neste momento, a avó fechou os olhos por um breve instante, como se estivesse preparando um grande segredo para ser revelado. Está certa, Ana. Há coisas que você merece saber, e algumas verdades podem doer. Ana sentiu o coração acelerar. Cada palavra da avó era um passo mais profundo na história que estava prestes a descobrir. O que mais ela iria ouvir? A coragem de Ana estava prestes a ser testada de formas que nunca imaginou. O caminho para a verdade a esperava, e a próxima revelação poderia mudar tudo. A avó respirou fundo, como se estivesse acalmando ondas arrebatadoras de emoção que a envolviam. Os olhos dela estavam fixos na parede, longe do olhar curioso e inquieto de Ana.
Aquela mulher, forte e decidida em sua juventude, agora parecia uma sombra do que foi. Você realmente quer saber? A avó perguntou, a voz falhando. Ana percebeu que aquele simples questionamento estava carregado de um peso imenso. Havia um mar de histórias que pulsavam sob a superfície, prontas para serem contadas, mas também carregadas de marcas e cicatrizes. Sim, preciso saber. Ana respondeu, sua voz soando mais firme. Seu coração batia como um tambor forte e incontrolável. Não havia mais espaço para dúvidas. A avó finalmente se virou, e seus olhos carregavam uma tristeza profunda. Mas havia também um toque de determinação. A mulher da foto, Ana, era a sua mãe, Maria. Ela... Bem, ela não está mais aqui. Uma onda de choque percorreu o corpo de Ana. Minha mãe. Mas o que aconteceu? Por que você nunca me contou? Era um tempo difícil. Ela fez escolhas que a levaram a um caminho escuro. Tudo o que eu sempre quis foi te proteger, querida. Fui uma mãe, mas não de forma perfeita, disse a avó, a voz tremida, mas forte o suficiente para transmitir a verdade que agora começava a se desenrolar. Ana mordeu os lábios, um turbilhão de emoções fervilhando dentro dela. O que você quer dizer com isso? Que escolhas? Maria se envolveu com pessoas perigosas. Foi um tempo confuso em sua vida. Ela amava você mais do que tudo, mas não conseguia lidar com sua própria dor. Ao final, decidiu que era melhor para você que ela não estivesse mais por perto. A avó parecia partida, e Ana pôde ver como aquele tema a machucava. Havia um amor profundo, mas também uma dor que não desaparecia. E eu não pude impedir. Tudo que eu queria era proteger você de tudo aquilo, concluiu a avó, as lágrimas se acumulando em seus olhos. A revelação a atingiu com a força de um vendaval. Ana não sabia como reagir. A ideia de uma mãe perdida, de uma história não contada que se entrelaçava com a sua própria, era mais do que ela podia lidar. Ao mesmo tempo, sentia um ímpeto de querer entender. Era como se uma porta fosse aberta para sua própria identidade. Porque essa foto estava escondida? Porque você nunca falou sobre ela? Perguntou Ana, a voz ecoando um misto de dor e a necessidade de clareza. Eu fiz isso para te proteger. O passado dela e o meu faz parte de uma história que eu não queria que você carregasse. A avó respondeu a voz baixa. As lágrimas rolavam pelo rosto dela agora, como se cada gota liberasse um pouco daquela pesada carga emocional. Hannah avaliou aquele momento. Tudo parecia confuso, mas um fio de esperança se formou em seu coração. Vovó, eu quero saber. Precisamos conversar mais sobre ela. Só assim poderei entender e, quem sabe, encontrar alguma paz, disse ela, a determinação crescendo a cada palavra. A avó a olhou, e Ana viu um reflexo dela mesma naquelas feições cansadas. Um sorriso amargo brotou no rosto da mulher. Está bem, Ana. Se é isso que você realmente quer, eu vou te contar. Mas esteja preparada. Algumas histórias não são fáceis de ouvir. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Diante dela, a avó se tornava não apenas uma guardiã do passado, mas uma ponte para um entendimento que poderia transformar sua visão de vida. E enquanto as palavras começavam a fluir, outras questões se formavam na mente de Ana. Porque se aquela história era tão complexa e cheia de dor, qual o legado que restaria dela? E o que mais ela descobriria nessa jornada? A curiosidade a puxava como uma correnteza. E Ana sabia que, ao mesmo tempo em que se libertava de segredos, também se deparava com outras verdades que podiam alterar o caminho da vida dela para sempre. O próximo capítulo da sua história começa agora, disse a avó, como se pudesse ler os pensamentos de Ana. Mal sabia ela que o que estava por vir poderia ser ainda mais surpreendente do que as memórias que estavam prestes a ser reveladas. Ana sentiu o peso das palavras da avó, cada uma delas como se fossem lâminas afiadas, cortando seus pensamentos confusos. A atmosfera na sala mudava, carregada de um silêncio que parecia gritar. O que Maria, sua mãe, realmente enfrentou. A avó, com seu semblante cansado, parecia estar prestes a abrir um cofre cheio de segredos. Ela era uma jovem tão cheia de vida, começou a avó quebrando o silêncio. Maria sempre sonhou em ser artista.
Eu vi o brilho nos olhos dela quando falava sobre dança e música. Mas o mundo ao nosso redor não foi gentil. A vida a empurrou para longe dos sonhos e mais perto de decisões que mudaram tudo. Ana estava hipnotizada, sua respiração marcando o ritmo das memórias da avó. Imaginou sua mãe, cheia de sonhos, provavelmente com um sorriso largo, dançando sob as luzes da cidade. Mas o que aconteceu? Quem eram essas pessoas perigosas? Ana interrompeu seu coração acelerando. Ela precisava de respostas antes que a história se perdesse nas sombras. A vida a levou para um grupo que prometia fama e fortuna, mas que na verdade era uma armadilha, respondeu a avó, a voz agora mais suave, mas carregada de dor. Eles a cercaram com promessas vazias, enquanto se aproveitavam de sua vulnerabilidade. Maria rapidamente se afastou de mim e de você. Eu tentei ajudar, mas a cidade era grande e ela se sentia sozinha. A visão de sua mãe, cercada por escolhas erradas e solidão, cortou Ana como uma faca. Era difícil imaginar alguém tão vibrante se perdendo dessa forma. No entanto, a avó ainda parecia presa às suas próprias memórias dolorosas. Ela queria voltar, Ana. Mas essa vida era como uma onda, puxava tudo para uma direção que ela não conseguia controlar. E eu? O que aconteceu comigo nesse meio tempo? Ana perguntou, a angústia transparecendo em sua voz. Tudo parecia um quebra-cabeça cheio de peças faltando. Ela havia sido apenas uma criança, desamparada. Eu tentei cuidar de você como pude. Quando percebi que a Maria não estava pronta para voltar, eu fui sua guardiã, a avó explicou, limpando as lágrimas que ainda insistiam em cair. Mas a dor da perda me fez oscilar entre proteger e sufocar. Eu temia que tudo que ocorreu com ela pudesse se repetir com você. Ana lutava contra a avalanche de emoções. A avó estava repleta de amor, mas ao mesmo tempo havia um profundo ressentimento que feriu suas memórias de infância. Então você achou que me esconder de toda a verdade era a solução? Que eu não merecia saber de onde venho? Não era assim que eu via. Eu achava que estava fazendo o melhor. A avó replicou, a voz falhando, a frustração tomando conta. Mas, Ana, agora é diferente. Você é forte, tem uma luz que eu nunca vi antes. Uma onda de raiva misturada com compreensão inundou Ana. Como lidar com essas novas informações? A imagem da sua mãe dançando, rindo, somada a essa nova visão de desespero e escolhas erradas, era sufocante. Era como se houvesse um espelho entre o passado e seu presente, refletindo uma verdade que ela sequer podia suportar. E se eu não conseguir lidar com isso, vovó? Ana perguntava, a vulnerabilidade transparecendo em seu olhar. E se eu descobrir que também sou parte dessa dor? Você é muito mais do que isso, pediu a avó entrelaçando suas mãos com as de Ana, como se tentasse prendê-la a uma esperança compartilhada. Você pode reconhecer essa história e, mesmo assim, escrever seu próprio final. As palavras da avó ecoavam em sua mente. Ana sentiu um leve lampejo de esperança, mas a dor da incerteza ainda pesava em seu coração. Uma nova pergunta surgiu, disfarçada em meio à confusão. Se ela não era só parte do passado sombrio, que futuro brilhante poderia construir? Enquanto a avó começava a contar mais sobre os dias finais de Maria, Ana sentiu um sopro de determinação. Através da dor, ela poderia finalmente se encontrar. Mas a verdadeira questão ainda pairava no ar. Qual seria o custo de descobrir toda a verdade? E assim, o próximo capítulo se desenhava repleto de possibilidades e desafios à sua frente. O que mais o passado de sua mãe revelaria? Será que Ana estava realmente pronta para enfrentar o que estava enterrado no passado? Ana observou os olhos da avó cheios de tristeza e sentiu a pressão de suas palavras pairar entre elas. O que mais poderia ser revelado? Sua mente fervilhava enquanto a avó se preparava para continuar a história. A última vez que vi Maria foi no inverno. Ela estava tão diferente, Ana. A luz que havia dentro dela estava quase apagada. O que eu vi não era mais a minha filha sonhadora, mas alguém perdida, angustiada. A avó começou, sua voz agora tremendo. Ana escutava, os olhos fixos na avó. As imagens que surgiam em sua mente a deixavam inquieta. Sua mãe, escondida de todos,
lutando com demônios que a levaram a se afastar da família. A cidade que prometeu o mundo também a destruiu, disse a avó, puxando um lenço do bolso e secando as lágrimas que teimavam em escorregar pela sua face. Ela se envolveu com pessoas que não se importavam com a arte dela, apenas com o que podiam ganhar. E eu não pude fazer nada. Ana sentiu um nó se formar em sua garganta. A dor da solidão da mãe refletia minha própria. Seria ela forte o suficiente para enfrentar o desconhecido? E se seu futuro se tornasse uma repetição do passado? Vovó, você está me dizendo que o mesmo pode acontecer comigo se eu não tomar cuidado. A voz de Ana quase soou como um sussurro. Não, querida. O que quero dizer é que você precisa conhecer sua história para escrever seu futuro, a avó respondeu, tomando as mãos de Ana novamente. E para isso, você precisa buscar suas respostas. Onde ela está agora? O que aconteceu com a Mari? Hannah sentiu que uma chama se acendia dentro dela. A necessidade de saber era maior que o medo. Teria que ir em busca de suas respostas e descobrir o que realmente aconteceu com sua mãe. Mas, e se as respostas fossem mais dolorosas do que a incerteza? Como posso fazer isso, vovó? Para quem eu vou perguntar? Assim que as palavras saíram, o peso da tarefa a atingiu como um vendaval. Lembro de um lugar, de um bar no centro, um ponto que Maria costumava frequentar. Dizem que lá ainda tem pessoas que conhecem a verdade sobre o que aconteceu com ela. Aqueles que a viram se perder, a avó revelou, sua voz carregada de velhas emoções. Acho que eu tenho que ir até lá, Ana disse mais para si mesma do que para a avó. Seu coração pulsava rápido, mas o pensamento da descoberta também soltava uma onda de adrenalina. Sim, mas tenha cuidado, meu coração, lembre-se do que você é. Não se deixe levar por promessas vazias como ela, a avó avisou, a preocupação em sua voz evidente. Ana refletiu por um momento. A dor da avó e a história de sua mãe eram um alerta. Ela estava prestes a entrar num mundo que poderia ser tanto perigoso quanto revelador. E se eu encontrar algo que não quero saber? A dúvida ecoou como um eco entre elas. Então você terá a chance de decidir. Apenas não se esqueça de quem você é, respondeu a avó, olhando nos olhos da neta com uma intensidade que fez Ana sentir um nó no estômago. À medida que Ana começava a se levantar, uma determinação crescia em seu interior. Precisava ir ao bar, precisava saber o que a esperava. Mas como saber se o que encontraria não a destruiria? Eu vou, vovó, Ana disse, um misto de medo e coragem permeando suas palavras. Boa sorte, meu amor. Lembre-se, o amor é mais forte que o medo. A avó sussurrou enquanto Ana saía, a porta se fechando atrás dela com um suave estalo. Agora, com uma nova missão à frente, Ana olhou para a cidade, as luzes refletindo seus próprios sentimentos. O que mais ela descobriria? E será que essa busca por suas raízes a levaria a um futuro que realmente desejasse? A determinação de ir até o bar era forte, mas os riscos também se tornavam mais claros. Era uma trilha que ela não poderia percorrer sozinha. Com quem ela poderia contar nessa jornada desconhecida? Ana caminhava pelas ruas iluminadas da cidade, o coração acelerado em um compasso que soava como um tambor. Cada passo ressoava a determinação de enfrentar seu passado, desenterrar segredos e abraçar a verdade. O bar não estava longe, mas a expectativa a fazia sentir como se a distância se expandisse a cada instante. As luzes piscantes e a música baixa que emanavam do local pareciam prometer tanto alegria quanto angústia. Ao se aproximar do bar, ela hesitou. O que faria se encontrasse as pessoas que poderiam abrir velhos ferimentos? O que se tornaria dela depois de conhecer a verdade sobre sua mãe? Ela respirou fundo e entrou. O ar estava carregado de calor e risadas, mas Ana sentia-se sozinha, um peixe fora d'água. Com um pouco de nervosismo, acercou-se do balcão, onde o bartender parecia ter visto muitos rostos, mas poucos tão perdidos quanto o dela. — Você conhece a Maria? Perguntou a voz quase um sussurro, mas firme o suficiente para atravessar o barulho ao seu redor. O bartender ergueu a cabeça, seu olhar se tornando mais sério. Maria. Muitos conheciam, mas ela não era fácil de se encontrar. Por quê? Ana hesitou.
lembrando-se das palavras da avó. A verdade pode doer. Ela era a minha mãe, disse, encarando-o nos olhos. A revelação pairou no ar carregada de silêncio. O homem a observou com um olhar dividido entre curiosidade e compaixão. A última vez que vi Maria-se foi há muito tempo. Ela estava diferente, sabe? A vida a levou a fazer coisas que não eram boas. Ele olhou para o copo em suas mãos, como se visse mais do que o simples líquido ali. Você sabe o que aconteceu com ela? Insistiu Ana, a urgência em sua voz crescendo. Eu preciso saber. O bartender soltou um suspiro profundo, olhando para Ana com uma mistura de carinho e pesar. Se você realmente se importa com ela, saiba que Maria lutou. Ela se perdeu em escolhas difíceis. Nesse bar, as pessoas guardam memórias, mas nem sempre são doces. Ana sentiu o coração disparar. Ela não sabia se queria ouvir mais, mas havia uma chama de esperança se acendendo dentro dela. O que ela fez? O que a trouxe para cá? Ela começou a se envolver com pessoas que prometiam coisas boas, mas usavam sua vulnerabilidade. Maria era uma artista, e a arte era sua paixão. Mas aos poucos, outros interesses foram se interpondo. A fama virou prisão para ela, disse o bartender. É difícil resgatar alguém que se perdeu desse jeito. As palavras o atingiram como um soco no estômago. A verdade do que ouviu fazia o mundo parecer um lugar mais sombrio. A mãe que sonhou em ser artista havia se deixado levar pelas promessas vazias, e isso podia ter se repetido dela. O que restava de fato da memória da mulher que Ana tinha procurado por tanto tempo? Eu só queria entender, Ana afirmou, as lágrimas ameaçando brotar. Preciso encontrar meu próprio caminho, longe desse passado. Mas não sei como. O bartender a observou por um momento. A sua história não precisa replicar a dela. Sua arte pode libertá-la. Mas primeiro, você precisa confrontar o que sente. O que não se enfrenta acaba se repetindo. Ana assentiu lentamente. A ideia de continuar o legado da mãe, mas transformá-lo em algo maior, mais forte, crescia em seu coração. Se ela pudesse criar sua própria verdade a partir do passado, talvez pudesse mudar seu destino. Eu quero encontrar a arte dela, o que sobrou. Talvez nas folhas do caderno que eu tenho, Ana disse, sentindo que o passado ainda guardava segredos que precisava revelar. Na arte, você pode descobrir o que é seu e o que não é. Enfrentar a verdade pode ser doloroso, mas é o único caminho verdadeiro. E lembre-se, você não está sozinha, disse o bartender, com um sorriso encorajador. Ana sentiu uma onda de força ao ouvir aquelas palavras. A busca pela sua mãe estava se entrelaçando com a busca por sua própria identidade, e mesmo que o caminho estivesse repleto de questões difíceis, ela estava determinada a continuar. Despedindo-se do bartender, ela saiu do bar rumo a uma nova jornada. Com o coração leve e esperançoso, Ana decidiu que não poderia temer mais o que o futuro reservava. A cada passo, ela abandonava a sombra do passado e buscava um novo lar dentro de si. Chegando ao abrigo, estava pronta para encarar sua arte de frente, para dar vida ao que sente. Sua dor, sua esperança e, principalmente, seu desejo de redescoberta. Quando a luz da manhã iluminou seu rosto na tela, Ana sabia que estava na hora de reivindicar seu legado, de pintar seu próprio futuro. E foi nesse momento que a dor do abandono se transformou em um chamado forte e poderoso que pulsava em sua alma. Eu sou mais do que o meu passado. Eu sou o que eu escolho ser. Ao olhar o caderno que guardava a história de sua mãe, um novo ciclo se abria diante dela. A busca pela verdade, pela liberdade através da arte e a vontade de ser vista eram agora os símbolos do renascimento de Ana. Então, ao iniciar o primeiro traço com um coração revigorado, ela sabia que havia um novo começo, uma nova história a ser contada. Não só sobre sua mãe, mas sobre ela mesma. Essa seria a verdadeira celebração de Natal, a liberdade de ser quem realmente era. Agora, mais do que nunca, Ana entendia. A arte era a chave que poderia libertá-la de qualquer prisão invisível, e ela estava pronta para abrir as portas.
E enquanto sua história se desenrolava, ela se lembrava do que o bartender havia dito. Você não está sozinha. E com isso em mente, ela se sentiu pronta para se inscrever na sua própria vida. Se você chegou até aqui, precisa saber que cada história é um convite para a transformação. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionais exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso projeto a crescer. Comente suas reações e teorias sobre o que você acha que virá a seguir. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Você precisa fazer parte disso.